Está buscando uma maneira imersiva e cativante de aprender português? Afinal, ouvir histórias é uma ótima maneira de aprimorar seu vocabulário e habilidades de pronúncia. Neste vídeo contaremos 3 histórias envolventes para te ajudar a dominar o idioma português. Então sente-se, relaxe e vamos mergulhar no mundo das histórias em português. O cemitério assombrado. Certo dia, em uma pequena cidade do interior, surgiram rumores sobre um cemitério assombrado. Os moradores da vizinhança estavam apavorados com os barulhos estranhos que ouviam todas as noites. Uns diziam que eram gemidos de espíritos penados, outros afirmavam que eram zumbis que saíam de seus túmulos. Mas havia um sujeito que não tinha medo nenhum, Zé da Pinga, um homem forte como um touro e corajoso como um leão. Ele era conhecido na cidade por suas histórias engraçadas e pela bebida que vendia na porta de casa, a famosa pinga do Zé. Certo dia, Zé decidiu investigar os barulhos do cemitério. Com sua coragem e sua curiosidade, ele resolveu passar a noite no local, munido de uma lanterna e uma garrafa de pinga. Assim que chegou, Zé começou a ouvir os barulhos estranhos. Eram gemidos, risadas e até mesmo choros. Mas ele não se assustou. Ao invés disso, ele começou a cantarolar uma música enquanto bebia sua pinga, como se estivesse em um bar. Para sua surpresa, os barulhos pararam. De repente ele começou a ouvir uma voz rouca que dizia: "Quem está aí?" Zé não se acovardou. Ao invés disso, ele respondeu com a voz mais firme que pôde: "Sou eu, Zé da Pinga. Vim aqui para tomar uma com vocês." A partir daí, Zé passou a ser o melhor amigo dos espíritos do cemitério. Todas as noites ele ia até lá para tomar sua pinga e jogar cartas com seus novos amigos. Os moradores da vizinhança nunca mais ouviram barulhos estranhos. E sempre que perguntavam para Zé sobre o cemitério assombrado, ele respondia com um sorriso malandro: "Ah, aquilo lá já foi desassombrado faz tempo. Agora é só uma turminha animada que gosta de jogar cartas e beber uma pinga." E assim, Zé da Pinga se tornou uma lenda na cidade. Uma lenda engraçada e corajosa, que mostrou que o medo pode ser vencido com bom humor e coragem. E os espíritos do cemitério? Bem, eles ganharam um grande amigo para toda a eternidade. Fim. O cemitério assombrado. Certo dia, em uma pequena cidade do interior, surgiram rumores sobre um cemitério assombrado. Os moradores da vizinhança estavam apavorados com os barulhos estranhos que ouviam todas as noites. Uns diziam que eram gemidos de espíritos penados, outros afirmavam que eram zumbis que saíam de seus túmulos. Mas havia um sujeito que não tinha medo nenhum, Zé da Pinga, um homem forte como um touro e corajoso como um leão. Ele era conhecido na cidade por suas histórias engraçadas e pela bebida que vendia na porta de casa, a famosa pinga do Zé. Certo dia, Zé decidiu investigar os barulhos do cemitério. Com sua coragem e sua curiosidade, ele resolveu passar a noite no local, munido de uma lanterna e uma garrafa de pinga. Assim que chegou, Zé começou a ouvir os barulhos estranhos. Eram gemidos, risadas e até mesmo choros. Mas ele não se assustou. Ao invés disso, ele começou a cantarolar uma música enquanto bebia sua pinga como se estivesse em um bar. Para sua surpresa, os barulhos pararam. De repente, ele começou a ouvir uma voz rouca que dizia: "Quem está aí?" Zé não se acovardou. Ao invés disso, ele respondeu com a voz mais firme que pôde: "Sou eu, Zé da Pinga. Vim aqui para tomar uma com vocês." A partir daí, Zé passou a ser o melhor amigo dos espíritos do cemitério. Todas as noites ele ia até lá para tomar sua pinga e jogar cartas com seus novos amigos. Os moradores da vizinhança nunca mais ouviram barulhos estranhos. E sempre que perguntavam para Zé sobre o cemitério assombrado, ele respondia com um sorriso malandro: "Aquilo lá já foi desassombrado faz tempo."
Agora é só uma turminha animada que gosta de jogar cartas e beber uma pinga. E assim Zé da Pinga se tornou uma lenda na cidade. Uma lenda engraçada e corajosa, que mostrou que o medo pode ser vencido com bom humor e coragem. E os espíritos do cemitério? Bem, eles ganharam um grande amigo para toda a eternidade. Fim. Medo do cemitério. Era uma vez duas meninas, Juju e Lila, que eram melhores amigas desde a infância. Elas adoravam fazer tudo juntas, desde brincar de bonecas até assistir filmes de terror. No entanto, havia uma coisa que as assustava muito: cemitérios. Um dia, enquanto caminhavam para casa após um passeio no parque, passaram pelo cemitério local. Juju e Lila encolheram-se, agarrando uma na outra, quando viram algumas caveiras no portão do cemitério. "Nossa, que medo!" disseram as meninas em uníssono, tremendo de medo. Desde aquele dia, as meninas evitavam o cemitério, especialmente à noite. Mas havia uma coisa estranha acontecendo. Toda noite, elas ouviam barulhos vindos do cemitério, como se alguém estivesse andando por lá. Juju e Lila não sabiam o que fazer, elas morriam de medo de ir lá e descobrir o que estava acontecendo. Certa noite, Juju teve uma ideia brilhante. Ela disse: "Lila, temos que enfrentar nossos medos. Se não formos ao cemitério agora, nunca superaremos nosso medo de caveiras." Lila, hesitante, concordou em ir. Elas pegaram suas lanternas e partiram em direção ao cemitério, com seus corações batendo tão rápido que pareciam que iam sair pela boca. Quando chegaram lá, ouviram um barulho estranho e se assustaram. Mas, em vez de fugir, decidiram explorar o cemitério. Mas, para surpresa das meninas, era apenas um gato preto, andando tranquilamente pelo cemitério. Juju e Lila caíram na gargalhada, percebendo que haviam se assustado por nada. Foi então que elas ouviram outro barulho estranho. Mas, desta vez, era apenas o vento que soprava pelas árvores. Juju e Lila riram de si mesmas, percebendo que não havia nada de assustador no cemitério. Desde aquele dia, Juju e Lila não tinham mais medo de caveiras no cemitério. Elas perceberam que seus medos eram infundados e que precisavam enfrentá-los para superá-los. As meninas se tornaram mais corajosas e confiantes, e isso mudou suas vidas para sempre. Fim. Era uma vez duas meninas, Juju e Lila, que eram melhores amigas desde a infância. Elas adoravam fazer tudo juntas, desde brincar de bonecas até assistir filmes de terror. No entanto, havia uma coisa que as assustava muito: cemitérios. Um dia, enquanto caminhavam para casa após um passeio no parque, passaram pelo cemitério local. Juju e Lila encolheram-se, agarrando uma na outra, quando viram algumas caveiras no portão do cemitério. "Nossa, que medo!" disseram as meninas em uníssono, tremendo de medo. Desde aquele dia, as meninas evitavam o cemitério, especialmente à noite. Mas havia uma coisa estranha acontecendo. Toda noite, elas ouviam barulhos vindos do cemitério, como se alguém estivesse andando por lá. Juju e Lila não sabiam o que fazer, elas morriam de medo de ir lá e descobrir o que estava acontecendo. Certa noite, Juju teve uma ideia brilhante. Ela disse: "Lila, temos que enfrentar nossos medos. Se não formos ao cemitério agora, nunca superaremos nosso medo de caveiras." Lila, hesitante, concordou em ir. Elas pegaram suas lanternas e partiram em direção ao cemitério, com seus corações batendo tão rápido que pareciam que iam sair pela boca. Quando chegaram lá, ouviram um barulho estranho e se assustaram. Mas, em vez de fugir, decidiram explorar o cemitério. Mas, para surpresa das meninas, era apenas um gato preto, andando tranquilamente pelo cemitério. Juju e Lila caíram na gargalhada, percebendo que haviam se assustado por nada.
Foi então que elas ouviram outro barulho estranho. Mas, desta vez, era apenas o vento que soprava pelas árvores. Juju e Lila riram de si mesmas, percebendo que não havia nada de assustador no cemitério. Desde aquele dia, Juju e Lila não tinham mais medo de caveiras no cemitério. Elas perceberam que seus medos eram infundados e que precisavam enfrentá-los para superá-los. As meninas se tornaram mais corajosas e confiantes, e isso mudou suas vidas para sempre. Fim. Uma casinha ao lado do cemitério. Era uma noite escura e tempestuosa, o vento uivava e as árvores balançavam fortemente. Naquela noite, um jovem chamado João, que morava em uma pequena casa ao lado do cemitério, ouviu barulhos estranhos vindo da janela do seu quarto. João era um garoto corajoso e sempre teve fascínio pelo sobrenatural, então resolveu investigar o que estava acontecendo. Ele se aproximou da janela, com medo, mas curioso, e olhou para fora. O que viu foi algo que o deixou completamente atônito. Um fantasma pairava no ar, tentando entrar pela janela do seu quarto. O garoto não conseguia acreditar no que via, mas não perdeu a coragem e decidiu enfrentar o medo. Ele pegou uma lanterna e saiu de casa para investigar o cemitério. Foi uma caminhada assustadora, mas ele conseguiu chegar até lá. Quando chegou, percebeu que os barulhos que havia ouvido eram de uma árvore quebrada batendo no portão do cemitério por causa do vento forte. O alívio tomou conta de João, que não conseguiu evitar rir de si mesmo por ter ficado tão assustado por causa de uma simples árvore. Ele voltou para casa, feliz por ter enfrentado seus medos e se tornado mais corajoso. A partir daquela noite, João nunca mais teve medo de fantasmas ou qualquer coisa sobrenatural. Ele aprendeu que muitas vezes, nossos medos são apenas frutos da nossa imaginação, e que enfrentá-los é a melhor maneira de superá-los. E assim, a história de João e o cemitério assombrado se tornou famosa na cidade, inspirando muitos jovens a enfrentar seus próprios medos e se tornarem mais corajosos. Fim. Uma casinha ao lado do cemitério. Era uma noite escura e tempestuosa, o vento uivava e as árvores balançavam fortemente. Naquela noite, um jovem chamado João, que morava em uma pequena casa ao lado do cemitério, ouviu barulhos estranhos vindo da janela do seu quarto. João era um garoto corajoso e sempre teve fascínio pelo sobrenatural, então resolveu investigar o que estava acontecendo. Ele se aproximou da janela, com medo, mas curioso, e olhou para fora. O que viu foi algo que o deixou completamente atônito. Um fantasma pairava no ar, tentando entrar pela janela do seu quarto. O garoto não conseguia acreditar no que via, mas não perdeu a coragem e decidiu enfrentar o medo. Ele pegou uma lanterna e saiu de casa para investigar o cemitério. Foi uma caminhada assustadora, mas ele conseguiu chegar até lá. Quando chegou, percebeu que os barulhos que havia ouvido eram de uma árvore quebrada batendo no portão do cemitério por causa do vento forte. O alívio tomou conta de João, que não conseguiu evitar rir de si mesmo por ter ficado tão assustado por causa de uma simples árvore. Ele voltou para casa, feliz por ter enfrentado seus medos e se tornado mais corajoso. A partir daquela noite, João nunca mais teve medo de fantasmas ou qualquer coisa sobrenatural. Ele aprendeu que muitas vezes, nossos medos são apenas frutos da nossa imaginação, e que enfrentá-los é a melhor maneira de superá-los. E assim, a história de João e o cemitério assombrado se tornou famosa na cidade, inspirando muitos jovens a enfrentar seus próprios medos e se tornarem mais corajosos. Fim. Meu caro amigo estudante, espero ter lhe inspirado a descobrir a maravilha de ouvir histórias para aprender o português. Lembre-se de escolher boas histórias, criar um ambiente acolhedor e, principalmente, se permitir mergulhar nas narrativas. Ouvir histórias é uma forma de se conectar com a língua portuguesa,
de ampliar o vocabulário, a gramática e, acima de tudo, de se apaixonar pela cultura e pelas tradições desse país tão belo e diverso. Portanto, aproveite essa jornada de aprendizado, desfrute das histórias e deixe-se envolver pela poesia da língua portuguesa. Por favor, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para não perder o próximo vídeo. Até a próxima!